Quem achou, 2 Samuel capítulo 11, nós vamos precisar fazer uma leitura um pouco mais extensa hoje, irmãos. Então, importantíssimo que você esteja atento. Até mesmo o meu pessoal que me auxilia, eles vão compartilhando aí os versículos, mas mesmo quem vai participando aí, compartilhando, mantenha-se atento, alerta, quase que eu misturo as duas palavras, mantenha-se atento e alerta, porque é importantíssimo que você ouça a palavra de Deus em nome de Jesus. Diz assim, então, eu vou, diferentemente de outros dias, nós vamos estar usando aqui hoje a versão de Almeida, né, a nova Almeida atualizada, uma versão nova, tá? Uma linguagem um pouco mais atual, né? Nova Almeida atualizada, mas você que está lendo na revista corrigida ou na revista atualizada, a diferença não vai ser tão grande, tá bom? Então vou estar lendo na versão de Almeida, nova Almeida atualizada. Diz assim então a palavra de Deus. Diz assim então a palavra de Deus no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 1. Decorrido o ano, ou tendo passado um ano, né? No tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Para quem é membro da AME, é fácil de lembrar esse texto, porque é um texto que eu gosto de, vez por outra, retomá-lo, porque é de suma importância, irmãos, as lições. E tem algumas lições aqui que nós trataremos, e elas, com certeza, irão abençoar a sua vida, se o seu coração estiver aberto à palavra de Deus. Então diz aqui, já nesse primeiro verso, que era tempo de ir para a guerra. Tempo de ir para a guerra. A Bíblia Sagrada é enfática ao dizer que há um tempo determinado para todas as coisas que se fazem debaixo do sol. Na vida cotidiana, né, existem tempos específicos para cada coisa. Há tempos de paz, mas há tempos de guerra. E no tempo da guerra, no tempo que era para ir para a guerra, diz a palavra de Deus que Davi ficou em Jerusalém. Mas, então era tempo de ir para a guerra, e ao invés de estar na guerra, o que Davi faz? Ele envia o seu comandante, envia o seu general, a pessoa da sua maior confiança, para ir no lugar dele, e ele próprio fica em casa. Irmãos, isso não indica que você não deva ter pessoas que te ajudem, não indica que você não deva ter pessoas que guerreiem juntamente com você, mas é junto com você. Você não pode delegar a sua guerra inteira, sua luta inteira, para que outra pessoa faça. Você precisa estar envolvido nela. Na Assembleia Mundial Evangélica, eu costumo dizer que não é correto nós falarmos, ore por mim, ore por mim. Para muitas pessoas, isso quer dizer uma coisa, quer dizer, né, vamos entrar juntos em oração. Ore em meu favor, ore pelo meu nome, pela minha pessoa. Mas para outras pessoas, ore por mim significa dizer, ore, você ora, e eu fico esperando por essa oração. Não, queridos, nós precisamos lembrar que se estamos na guerra é para guerrear, e não enviar outra pessoa em nosso lugar e nós ficarmos à toa sem fazer nada. Note, essa foi a situação de Davi. Ele envia as pessoas capacitadas, ele envia as pessoas que eram preparadas para aquilo. Mas ele deveria estar, porque o texto é claro ao dizer, que era tempo dos reis saírem para a guerra. E ele, como era rei, ora, era para estar na guerra também, era para ele também estar junto com seu exército. E diz a Bíblia que ele então fica em Jerusalém, ele fica em casa. Olha o que diz então o versículo seguinte. E uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Quem é essa mulher? E disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias,
o heteu. Então note, ele estava passeando, estava no terraço, à toa, sem fazer nada. E eu digo sempre que normalmente, geralmente, quando as pessoas estão sem fazer nada, é que elas abrem a oportunidade para pensar, para fazer, para agir coisas que farão sofrer, que lhe farão, né, sofrer. Eu falo no sentido de pecado, não estou dizendo, não estou afirmando, por favor, eu preciso deixar bem claro isso. Eu não estou dizendo que a pessoa que está descansando, a pessoa que está repousando, a pessoa que está relaxando, ela está pecando. Não estou dizendo isso. Mas retomo, né, um velho adágio popular que diz que mente vazia é oficina do diabo, e isso tem uma certa razão de ser. Quando você não está fazendo nada, quando você está à toa, a probabilidade de você ter opções de pecar, ela aumenta. Quando você está ali envolvido nos seus afazeres, quando você está com a mente mais ocupada, quando você está mais direcionado, às suas forças e faculdades mentais direcionadas a um propósito, acredite, o pecado tem muito menos vazão na sua vida. Davi estava à toa, passeando, não tendo o que fazer, está lá passeando de lá de cima do seu terraço, né? Palácio, lá em cima. Ele olha lá para baixo e vê uma mulher despida, uma mulher tomando banho, era uma mulher muito bonita. E logo ele chama alguém e pergunta: quem é essa mulher? Quero saber quem ela é. E a resposta que trazem para Davi, para mim, é reveladora. Porque diz a Bíblia Sagrada que Davi, ele escuta dos seus servos. Olha, o nome dela é Betseba, então não é uma mulher desconhecida, ela chama-se Betseba. Ela é filha de Eliã e também é esposa de Urias, o heteu. Diga-se de passagem que Urias era um dos soldados de Davi, era um dos seus guerreiros, era um daqueles que lutavam por Davi. Ele sabia exatamente quem ela era a partir dessas informações. Se não sabia antes, se estava inocente antes, se essa mulher era solteira ou casada, se ela era comprometida ou descompromissada, a partir desse momento ele não é mais inocente. Ele sabe, essa mulher é uma mulher casada. Embora de posse dessa informação, a Bíblia Sagrada diz aqui, olha, no versículo seguinte, o versículo 3, então Davi mandou mensageiros, né, que trouxeram ela, e veio e deitou com ela, com Betseba, e ela já tinha se purificado da sua impureza, da menstruação, da sua imundície, e depois voltou para a sua casa. E a mulher mandou dizer a Davi: estou grávida. Talvez na sua Bíblia, na sua versão, esteja pejada. Estou grávida, estou, dá no mesmo. E Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias o heteu. E Joabe mandou Urias até Davi. Note que Davi, ele comete o pecado, o adultério, consciente, um pecado consciente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, mas deixou-se dominar pelos desejos, deixou-se dominar pela vontade, deixou-se dominar por esse pecado que tomou conta dos seus olhos, depois tomou conta da sua mente, do seu coração, e levou-o a tomar uma atitude de pecar contra o Senhor seu Deus. E depois que a mulher manda dizer: Davi, estou grávida, né? Estou grávida. Passou o tempo, né? Quando ela percebe lá que a sua regra menstrual não vem, ela diz: agora a coisa complicou. Por quê? Porque a mulher ou o homem, a pessoa casada que adulterasse, a lei dizia, tinha que morrer por apedrejamento. E ela agora pensou: o que eu vou fazer? Meu marido está na guerra, meu marido está lá longe de mim. Quando ele chegar, que me encontrar grávida, eu vou morrer. É como se ela dissesse, né? Não vou enfrentar essa barra sozinha, não vou passar por esse momento sozinha. Mandou o mensageiro dizer a Davi: ó, Davi, estou grávida. Em outras palavras, tá aí a bomba. Tá aí o problema. Eu não tenho como resolver sozinha. Eu não tenho como solucionar. De posse dessa nova informação, o que Davi faz? Ele vai buscar perdão, ele vai buscar reconciliação com Deus, ele vai buscar retomar sua aliança? Não. Davi faz o que a maioria das pessoas que vivem no pecado fazem: tentam corrigir o pecado com outro pecado.
tentam refazer a situação não consertando, mas encontrando tangentes, né? Encontrando saídas, né? Paralelas, para que possa então esconder o seu erro, não confessá-lo, não se arrependendo, mas tentando encobri-lo de alguma maneira. E a ideia que Davi teve foi: manda trazer o marido. Eu vou mandar trazer o marido, ele vai para casa, ele vai estar lá com a sua esposa, na sua intimidade, então ela vai conseguir dizer que o filho é dele, não meu. Sabe, aquele tipo de pessoa que costuma, né, lançar para os outros a bomba, né? Veja, ela passa a bomba para Davi, e Davi agora tenta passar o problema para Urias, né? Tenta passar o problema para Urias, como quem diz assim: eu me livro dessa situação, e fica por isso mesmo, tá? Mas não fica, meu irmão. A questão é essa: nunca fica por isso mesmo. E o que acontece? Urias era um camarada fiel, era um camarada que amava Davi, que amava Israel, mesmo sendo heteu, mesmo sendo estrangeiro. Ele estava ali num propósito firme de servir a Davi no exército, disposto a morrer por Davi e por Israel. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele mandou chamar Urias, eu vou dar um salto agora para o verso 14, acompanha aí. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Olhe, ele escreveu uma carta a Joabe, ao seu comandante, tá? E mandou essa carta, sabe por quem? Por Urias. Ele manda a carta pelo próprio Urias. E por que ele faz isso? Porque no fundo Davi tinha certeza da fidelidade de Urias, que ele não quebraria o selo, que ele não violaria o acordo, que ele não descumpriria sua aliança de fidelidade para com Davi. E penso eu que é uma atitude até, além de covarde, né, uma atitude, né, um tanto quanto maligna, psicopata de Davi. Mandar a sentença de morte pelo próprio portador. Né? O camarada estava carregando sua sentença de morte e não sabia disso. Olha o verso seguinte que diz: na carta, Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem ele sozinho para que seja ferido e morra. A instrução era: coloca ele bem na frente da batalha. Quando o negócio estiver pegando mesmo, recua todo mundo para que o exército inimigo avance e pegue ele sem proteção alguma e ele morra. Tá? Ele morra. É isso que eu quero que faça. E quem leva essa carta? Urias. Por que ele fez isso? O que Davi fez? Porque quando Urias chegou em Jerusalém, ele não aceitou ir para casa. Davi disse: vai para casa, rapaz, vai descansar. Ele falou: não vou para casa porque é injusto, os meus companheiros estão tudo dormindo lá no relento, tudo no meio da, né, a arca de Deus também ao relento, e eu aqui, né, vou para minha casa, para minha esposa, para minha cama. Não vou ficar aqui firme e forte. Quer dizer, um cara fiel, um cara com uma firmeza, né, forte. Mas isso chama até atenção, viu, irmãos? Chama até atenção, porque talvez algumas pessoas tenham esse tipo de atitude, fidelidade, né? Tem essa atitude de fidelidade, mas além da fidelidade, você precisa ter sabedoria. Ele precisava ter sabedoria, ele precisava ter consultado a Deus, né? Consultado a Deus: Senhor, o que eu faço? Que o rei quer que eu vá, mas não estou satisfeito com isso, o que eu faço? Né? Porque às vezes a pessoa é movida por emoção, é movida por um sentimento. Sem consultar a Deus, ela pode fazer errado. E assim aconteceu com Urias. Ele não foi para casa. Não estou imputando sobre Urias culpa nenhuma em relação a isso. A culpa é toda de Davi, da sua esposa, né? No caso, a esposa de Urias, a Betseba. Mas o Urias, coitado, de laranja lá na situação, né? Além de ser o traído, além de ter sofrido a traição, agora está carregando a sentença de morte. Ele chega a Joabe, entrega a carta, e Joabe cumpre o que o rei mandou. E Urias então morre, né? Urias então vem a falecer. E Davi, diz a Bíblia Sagrada, eu vou ter que pular aqui por causa da hora, mas passou o luto, Davi manda trazer a mulher, como se nada tivesse acontecido. E ele então a toma por esposa, coloca lá ela no palácio como sua esposa, como se não houvesse consequência nenhuma disso.
Eu queria que você passasse agora para o capítulo seguinte, capítulo 12, em nome de Jesus. Eu sei que a leitura está um pouco extensa, mas é importantíssimo para nós aqui nessa noite fazermos a leitura da palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1, que diz: E o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e disse... Natã vai e chega, porque Natã era além de profeta, além do profeta de Deus ali, ele também era ministro de Davi. Ele pertencia à corte. E como tal, como um dos oficiais, ele tinha como chegar a Davi e apresentar causas de pessoas que estavam necessitando de justiça. Cada um na sua causa, e era apresentado ao rei. E Natã pede uma audiência com Davi, como se fosse apresentar uma causa para Davi julgar. E ele conta a seguinte história: olha, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. E o rico tinha ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha nenhuma, a não ser uma cordeirinha, uma ovelhinha, que havia comprado. E ele a criou, e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, e dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o que havia chegado. Você sabe que em Israel eles tinham, não era nem por costume, não era nem por cultura, mas por lei, por mandamento, que o visitante que chegava na casa de alguém, a pessoa tinha por obrigação oferecer água para lavar os pés e as mãos, oferecer alimento e oferecer uma dormida, uma noite de dormida. A partir da manhã seguinte, a pessoa não tinha mais obrigação nenhuma com o viajante, mas no primeiro dia tinha que fazer isso. E Natã está dizendo a Davi: ó, Davi, 2 homens, um rico, um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e muito gado. Chega um viajante de noite, ao invés de pegar das suas que ele tinha sobrando, ele vai na casa do pobre, arranca a única ovelha que o pobre tinha, mata e dá de comer ao visitante que chegou. E Davi ouvindo essa história, irmãos, diz a Bíblia Sagrada, né, que quando Davi escuta esse relato de Natã, ele acreditando que era literal, que era um fato, diz aqui no versículo seguinte: então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. E disse a Natã, Davi fala para Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ele é digno de morte. Ele é merecedor de morrer. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, é o que a lei mandava, né? 4 vezes mais. Você lembra de Zaqueu? Tem que restituir 4 vezes mais aquilo que ele tomou, porque fez uma coisa dessa e porque não se compadeceu. 4 vezes mais ele vai ter que pagar. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Eu fico imaginando toda vez que eu leio esse texto, irmãos, como foi o impacto dessas palavras no coração de Davi. Quando Natã se vira e diz: esse homem é você. Ou seja, você acabou de pronunciar a sentença do rei, e essa sentença é sobre você, Davi, né? Sobre você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olhe isso, preste atenção. Eu o ungi rei sobre Israel, e o livrei das mãos de Saul, e dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e Judá. Ele está dizendo: eu te dei tudo, Davi, tudo. Tudo que alguém poderia sonhar, tudo que alguém poderia desejar, eu te dei. Mas note isso, e é aqui que me chama muita atenção todo esse texto. E se isto fosse pouco, se aos seus olhos isso não fosse o bastante, eu te dei tudo, tudo, tudo. Um simples pastor lá de Belém de Judá. Deus está dizendo: eu te dei não só a terra de Judá, a tua tribo,
Eu te dei a tua tribo e a tribo de Israel, as tribos de Israel. Eu te dei todo o povo de Deus nas tuas mãos. Indica, além de extensão territorial, indica poder e riqueza. Deus está dizendo, eu te dei a casa do teu Senhor, as mulheres, mulheres plural, porque naquela época se podia sustentar, podia ter quantas mulheres quisessem. Eu te dei as mulheres do teu Senhor, tudo na tua mão, e se isso fosse pouco, olha isso, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Se é pouco terra, se é pouco povo, se é pouco nome, se é pouco poder, se é pouca felicidade, se é pouca prosperidade, se tudo que eu te dei você ainda achasse pouco, eu acrescentaria. Era só você me pedir. Por isso que nós denominamos hoje a mensagem como Davi, o guloso. O que é o guloso? É aquela pessoa que ela não consegue fixar-se no que tem. Ela sempre está fitando no que vem. Não é assim o guloso? Tá? O guloso não está fitado ali no seu prato. Ele está comendo, mas de olho no que está ao redor. Se brincar até no que é dos outros. E assim foi Davi. Os olhos naquilo que não lhe pertencia. Os olhos naquilo que não lhe era de direito. Tá? E assim foi com ele. Mas não parou por aí não. Preste bem atenção. O profeta Natã continua dizendo, por que então você desprezou as palavras do Senhor? Desprezou as palavras do Senhor. Desprezou. Né? Fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Uri o Heteu. Você tomou a sua esposa por tua mulher, depois de matar ele com a espada dos filhos de Amon. Olha como Deus faz separação. Olha como Deus sempre sabe fazer a separação. O Urias morreu na guerra contra os amonitas, os filhos de Amon. Mas Deus diz, ele morreu pela espada de Amon, dos filhos de Amon, mas quem mandou matar foi você. Nesse caso, Deus nem imputa a morte de Urias aos amonitas. Deus imputa a morte de Urias a Davi. Está vendo como Deus é justo? Tá? Deus sabe exatamente todas as coisas. E diz o Senhor, eis que farei com que a sua própria casa, da sua própria casa, venha o mal sobre você. Tomarei as tuas mulheres, a sua própria vista, e o darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque o que você fez em segredo, né? O que você fez em segredo. Mas eu farei isto diante de todo Israel, né? E em plena luz do dia. Deus diz, a espada jamais se afastará da tua casa. Por quê? Porque você desprezou as minhas palavras. Primeira consequência, a espada nunca mais vai se afastar da tua casa. Se você sabe a história de Israel, se você já estudou a história do povo de Israel, você lembra que quando foi feito o recenseamento no tempo de Jesus, José era da casa e da descendência direta de Davi, mas não era rei. Não era rei, por quê? Porque a sua descendência foi sendo destruída e massacrada ao longo das décadas. Tá? De Davi até José, a sua descendência só cai. Só teve um bom momento com Salomão e com outros reis que se arrependeram e voltaram para Deus, mas a guerra sempre vinha. A batalha sempre vinha. Eles não tinham mais paz. Para ter paz tinham que lutar muito, batalhar muito, por causa desse erro de Davi. E Deus diz, você fez em oculto, você fez escondido, mas aquilo que você fez escondido vai ser feito à luz do dia. E então, meu querido irmão e irmã, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes nesses muitos textos. Eu precisava citar todos eles para que ficasse muito bem embasado aquilo que nós vamos falar. Então, em primeiro lugar, você precisa saber que uma decisão sua errada, uma atitude sua errada, pode repercutir por muito e muito tempo. Se é tempo de ir para a guerra, meu filho,
Você não deveria estar, né, escondido na caverna. Se é tempo de ir para a guerra, eu não posso esquecer de lembrar, para que não fique em dúbio aquilo que eu vou dizer, tá certo? Eu não estou me referindo a isolamento social, não estou me referindo à quarentena, a nada disso, tá? Eu falo isso de maneira atemporal, não só especificamente para o tempo que nós estamos vivendo, mas, né, qualquer momento da nossa vida. Se é tempo de guerrear, se é tempo de ir para a guerra, não adianta você ficar escondido. Você fica aí, né, sem querer lutar porque está cansado, porque tá difícil. É difícil para todo mundo, meu filho. Não é fácil para ninguém. E tudo aquilo que vem fácil, já diz um velho ditado, também vai fácil. Então você não pode, é tempo de ir para a guerra, vá para a guerra. Não mande ninguém no seu lugar. Peça ajuda quando necessário, aceite ajuda, não seja orgulhoso ou orgulhosa. Fale com as pessoas. Se você está aí sentindo-se angustiado ou angustiada, se você está aí em depressão, se você está aí com pensamentos, né, viciosos, pensamentos sabe, até mesmo pensamento suicida, fale com alguém, não fique sozinho, não. Não fique sozinho, não. Você precisa de auxílio, uma pressão muito grande, a cabeça está pesada, peça ajuda. Mas em outras áreas da vida, a coisa só vai dar certo se você estiver presente. Diz um velho ditado popular, eu gosto muito de ditados populares, adágios, porque eles contêm uma sabedoria, por vezes, desprezada. E um deles diz bem claramente, tá? Preste bem atenção. Só resolvendo aqui uma questão aqui rapidinho, irmãos. Então, um dos ditados muito forte, bacana, que diz, né, o que engorda o gado é o quê? É o olho do dono. Você precisa estar presente. Se você delega totalmente a outra pessoa, pode acreditar, a coisa não vai sair igual. Eu creio, acredito e procuro praticar que a verdadeira liderança, a liderança eficaz, é quando o líder se faz desnecessário. Em outras palavras, é quando, para que a coisa aconteça, o líder não precisa estar envolvido em tudo, porque é humanamente impossível. Mas uma coisa é você delegar autoridades para que as coisas fluam, para que elas cresçam, e precisam crescer, e para que haja crescimento, você começa a delegar autoridades, permitindo que pessoas com talento, pessoas com desígnio comecem a desenvolver o seu chamado, o seu desígnio, mas elas têm que desenvolver isso de acordo com uma única visão. Quando isso começa a sair de prumo, quando isso começa a sair do nível, você precisa tomar uma atitude. Você não pode se ausentar. Se você coloca a tua empresa, se você coloca a tua igreja, se você coloca, né, aquilo que é sob sua responsabilidade na mão de outros, eles não vão fazer exatamente como você quer que faça se você não orienta e, em algumas vezes, se você não está presente. Note, eu preciso que fique bem claro, você não precisa estar presente em todo momento, nem deve estar presente em todo momento, né? Mas há tempo que é para o rei ir para a guerra. E se é tempo de rei ir para a guerra, Davi não podia estar em casa. Davi não podia estar sem fazer nada, porque essa foi a única oportunidade na vida que Davi deu para a queda. Você sabia disso? Foi a única oportunidade que Davi deu, a única bobeira, perdoe a expressão, que Davi deu na vida para que Satanás lhe derrotasse. Mas ele só precisou dessa. Foi somente essa. E ele apresentou para Davi o quê? Exatamente o que os olhos de Davi buscavam. O que os olhos de Davi se prendia com facilidade. E ali foi onde ele caiu. Veja, quando ele manda perguntar, ele já tinha plano. Quando ele manda perguntar quem é essa mulher, ele já tinha plano. Disseram para ela, casada, ali tinha que morrer. Ali tinha que cessar o plano de Davi. Ih, rapaz, a mulher é casada, sai fora, não vou desagradar a Deus. Quando disseram, rapaz, a mulher é esposa de um amigo teu. Aí é que ele tinha que pensar, meu amigo, esposa de amigo meu? Deus me livre.
Deus me livre, Deus me defenda. Não quero nem conversa. É filha de Eliã. De Eliã, esse homem distinto, Deus me livre, eu não vou manchar a família desse homem, eu não vou arrumar problema com essa casa. Mas não, Davi ignora tudo, porque assim é. Se o pecado te pegar, meu filho, se o pecado te apreender, escute o que eu estou te falando, você perde o senso das coisas, perde o senso do ridículo, você perde o senso do perigo, você perde o senso, né, de amizade, de fidelidade, de hombridade, você perde o senso, você fica uma pessoa totalmente sem noção. Davi fez isso, mandou trazer a mulher, deitou com a mulher engravidou, ele quer colocar a culpa, o fardo sobre Urias, e não era só a questão social do nome de Davi, o grande Davi. Como é que Davi faz uma coisa dessa? Não era só o nome dele não, meu filho, era a sua condição espiritual também. Ele estava fugindo daquilo que deveria ser imposto a ele. Ele deveria morrer porque se tornou adúltero. Ele usou a sua autoridade, ele usou a sua posição para mandar trazer uma mulher casada e ali adulterar com ela. E ele tenta resolver tudo isso com outra situação de pecado, achando que ia colocar tudo para debaixo do pano. Ninguém coloca. Você vai esconder um tempo, você vai esconder bem escondido. Vai ser um segredo guardado a 7 chaves. E você vai se enganar. Escute o que eu estou te falando, porque estou como voz profeta aqui nessa noite. Tá? Voz profética para a sua vida. Você vai esconder as 7 chaves. Você vai manter bem escondido. Mas acredite, isso vai retornar um dia. Isso vai voltar para você, porque é sempre assim. Por que isso está na Bíblia, irmãos? Isso poderia estar escondido. Essa história aqui não poderia aparecer na Bíblia. Para algumas pessoas, não para mim, evidentemente. Mas deveria. Não vamos botar essa história. Não, rapaz, Davi, rapaz, vamos preservar o nome de Davi. O maravilhoso salmista de Israel, o grande guerreiro, o rei Davi. Vamos esconder. Não, Deus mandou colocar essa história na Bíblia. Para quê? Para incentivar adultério? Para dizer que não tem nada não, que Deus perdoa? Você acha que foi para isso? Ou foi para que tivéssemos um alerta dizendo, não importa quem seja, pode ser a pessoa mais simples, a mais humilde, quanto um grande, uma autoridade, se fez, vai pagar o preço. Vai pagar o preço. E Deus disse a Davi, Davi, sabe o que me chateia, Davi? Todas as minhas palavras, me permita, me dê essa permissão, tá? Sabe o que me chateia? É porque se você não estava satisfeito com o que você tinha, você me pediria, bastava você pedir e eu acrescentaria o que está faltando. Porque esse é o nosso Deus. Desde Adão, ele sempre olha para o homem e quando sente que há uma falta, ele diz, não é bom. Não é bom isso, no caso de Adão, não é bom que o homem viva só. Esse cara está se sentindo solitário, ele não está mais completo. Solteiro, solto, completo, ele não está mais. Tá? Ele agora está solitário, então não é bom que ele fique sozinho, não é bom que ele sinta-se solitário. Vou fazer uma ajudadora para ele. Esse é o nosso Deus, que sempre provê e providencia para nós tudo aquilo que é mistério, tudo aquilo que é necessário. Mas as nossas petições, os nossos desejos precisam ser expressos em orações, em súplicas, em petições perante Deus em oração. É assim que diz a Escritura. Os obreiros vão colocar isso para você. É assim que diz a palavra de Deus, né? Que as nossas petições, nossos desejos, nossas vontades têm que ser apresentadas a Deus em oração. Mas ao invés de falar com Deus, o que Davi faz? O que a maioria das pessoas que caem também fazem, tomam atitude sem consultar a Deus. Eu tenho dito e pregado ao longo dos anos que um dos mandamentos de Jesus Cristo, um dos principais mandamentos do Senhor Jesus, tirando o amor, deveria ser, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós deveríamos consultar a vontade de Deus antes de qualquer projeto, antes de qualquer empreitada, antes de qualquer plano, perguntar a Deus, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim?
Confirma aqui no meu coração, me dá uma indicação. Fala com alguém para falar comigo. Fala comigo diretamente através, né, da tua palavra, da revelação da tua palavra. O que o Senhor quer para mim? Pouquíssimas pessoas fazem isso. Pouquíssimas, mesmo as que não confessam, pouquíssimas consultam a Deus antes de uma atitude. O que nós normalmente fazemos? Nós tomamos uma posição, nós tomamos uma atitude e convidamos Deus a vir abençoar. Senhor, abençoa aqui. Nem quer saber da vontade de Deus. Abençoa aqui. Abençoa aqui. É como se Deus tivesse obrigação de concordar conosco sempre. Mas vem cá, quem que é Senhor? Quem que é autoridade? Quem que é o dono? Ele ou nós? Davi não consultou a Deus, e Deus expõe isso aqui claramente. Olha, se não era suficiente, eu acrescentaria tais e tais coisas. E eu gostaria nessa noite de te chamar a sua atenção e te perguntar: você tem apresentado a Deus suas petições? Onde estão sendo expostas ou expostos os seus desejos, as suas vontades? Né? Você acha que Twitter, Facebook, Instagram, você acha que YouTube, você acha que, qual é o nome do outro? TikTok, será o nome? Você acha que as redes sociais substituem oração? Você colocar lá, eu queria isso, eu queria aquilo, substitui o que a palavra de Deus diz? Não, meu filho. Você deveria expressar para Deus: Senhor, eu preciso de uma casa. Eu não suporto mais viver, né, transitando de um lado para o outro, peregrinando de um lado para o outro. Tá? Ou coisa chata, aluguel, dívida chata que nunca acaba, você pagou, agora está devendo de novo. E passa um tempo, tem que mudar. Certo? Hoje nós estávamos procurando um endereço, a pastora e eu, e ela estava me dizendo, né, que nas orações dela, antes da gente adquirir a nossa casa, a oração dela era dizendo: Senhor, né, abre essa porta para nós, tem tanta casa aí abandonada, tanta casa largada, que ninguém está nem querendo, aí ninguém está nem ligando com ela, está aí crescendo o mato e a gente precisando. Senhor, abre a porta. É isso que você tem que fazer, meu filho. É apresentar diante de Deus. Tá? É apresentar diante de Deus. Pergunta para minha esposa, se você tiver oportunidade, pergunta para ela. Tá? Se toda vez que a gente não sair para procurar casa, eu não estipulava como é que eu queria. Essa casa que nós temos hoje, eu disse para Deus: Senhor, eu quero uma casa do lado da sombra. Eu quero uma casa que tenha becos nas duas laterais, nas duas, que tenha quintal e que tenha terraço na frente. Tá? Estipulei para Deus. Tá? O que é estipular para Deus? É ordenar a Deus? Não, meu filho. É você fazer uma oração inteligente. Como que você quer. Dizer o que você quer. E é isso que você deveria fazer. Está aqui novamente Deus falando com Davi. Se é pouco que você tem, você deveria ter falado. Vem cá. Mas por que tem que falar? Deus não sabe, não? Mas não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. O relacionamento com Deus também se processa através de contato, comunhão. Não é em silêncio, não, meu filho. Você tem que expressar, porque você tem livre-arbítrio, porque você tem uma livre vontade. E Deus não vai colocar na sua vida nada forçado. Você tem que dizer: Senhor, olha, está faltando paz. Senhor, está faltando mantimento. Está faltando vestuário. Está faltando. Isso em oração, não em murmuração durante o dia, não em reclamação. Porque tem gente que é assim, ninguém aguenta mais. A pessoa murmura o tempo todo reclama. Cabelo está ruim, a roupa está ruim, não tem calçado, não tem isso, queria aquilo outro. Mas em murmuração, não é em murmuração, é em oração. Diante de Deus: Senhor, está aqui, eu quero, Pai. Quero porque o Senhor tem para dar. Quero porque a palavra de Deus é clara, dizendo: se o pai que é mau, Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Porque qual pai, disse Jesus, que o filho pede pão, ele vai dar uma pedra? Jesus está dizendo: se vocês que não chegam nem próximo da vontade de Deus, procuram dar o melhor para os seus filhos, quanto mais Deus, quanto mais o Senhor. Você não vai pedir pão e vai te dar pedra. Não, Deus não é assim. Ele não se satisfaz, ele não fica contente, ele não fica, satisfeito. Não apraz a Deus
nos fazer sofrer, nos ver sofrendo. Então você precisa entender isso. Se você toma uma nova via para suprir uma necessidade sua, você vai pagar por isso, meu irmão. Você vai pagar por isso, sinto dizer. E Davi então diz a sentença: é digno de morte, merece morrer. E além disso vai pagar 4 vezes mais. O profeta diz: é você esse homem. Esse homem é você. Eu preciso duramente falar hoje aqui sobre esse tema. E por mais que alguns fiquem chateados e magoados, me perdoem, não é minha intenção magoar, não é minha intenção entristecer, mas eu não me esforçarei nem um pouco para evitar o que o Espírito Santo quer falar aqui com você nessa noite. Se você, querido, tomou uma outra via, se você buscou uma satisfação, um prazer no pecado, se você escolheu o pecado, você se arrepende e diz: Senhor, me perdoa, assim como Davi, o Senhor vai te perdoar. Ele vai te perdoar, meu filho. Se for sincero, Deus vai te perdoar. E esse perdão de Deus significa: você não vai ser condenado. Você não vai morrer e não vai para a eternidade no pecado. Mas não foi dito nada em relação a restituir 4 vezes mais. Deus não livrou Davi disso. Eu quero que isso fique bem claro. Deus não livrou Davi disso. Vai ser salvo, vai ser abençoado, vai ter felicidade, vai ter alegria, mas se prepare, vai pagar. Vai pagar. Talvez não pague com toda o rigor, não pague com toda a dureza, né, equivalente ao erro, mas alguma coisa você vai pagar, meu filho. Alguma coisa vai pagar. E tem gente com problema com isso. Por quê? Porque fica fugindo. Fica se esquivando, fica: não, mas que isso? Por que eu estou passando por isso? Que isso? Por que eu... Você está colhendo o que você plantou, meu filho. Você está colhendo o que você plantou. E se ainda não colheu, se você ainda está se esgueirando, se esquivando, ainda está escondido, ainda está oculto, recomendo uma coisa para você: procura o profeta. Fala com o profeta, meu filho. Fala ligeiro. Porque quanto mais rápido você conseguir se livrar desse fardo, mais rápido vai vir, né, o tempo de refrigério, o tempo de paz. Porque sempre depois da tempestade vem a bonança. Sempre depois do deserto, a terra prometida. Mas quanto tempo a pessoa fica rodando no deserto depende de quanto tempo ela leva para mudar de vida, para se converter, para confessar o seu erro. Porque tem gente que é assim: Deus me perdoa, só eu e Deus. Ah, meu filho, se fosse assim. Não é bem assim, não. Tá? Tem certas coisas que você precisa de correção. Tem certas coisas que você precisa de confissão. E confissão pública. E confissão, né, para um tutor espiritual. Eu não estou falando agora de redenção, tá? Eu não estou falando que você vai confessar para um pastor, uma pastora, e você sai dali redimido, porque ele vai ter poder de redimir seus pecados e fazer penitência. Coisa nenhuma. Nós não acreditamos nisso. Há quem acredite. Não estamos aqui para criticá-los, mas não creio assim. Quando eu falo de confissão para um tutor espiritual, eu falo no sentido de receber orientação. E agora, o que fazer? E agora, como é que eu vou corrigir minha vida? É nesse sentido que eu falo, de você receber orientação. Há pessoas aí me ouvindo que está mantendo há muito e muito e muito tempo pecados escondidos, ainda guardados, não confessados, tá? E por essa razão, tá, eu tenho a obrigação diante de Deus de chegar para você e dizer: confesse, peça ajuda. Peça ajuda, porque quanto mais cedo começar o processo de cura, mais rápido você vai ter a oportunidade de ser curado e de retomar sua vida e de ter uma vida muito melhor. Porque foi assim com Davi, meu irmão. Ele sofreu, aceitou que era pecador. Ele confessa diante de Deus. Se você continuar lendo o texto que eu pulei, eu precisei pular. Mas você vai ver que Davi se lança aos pés de Natã e diz: eu pequei contra o Senhor. Ele aceita: eu sou digno de morte. É verdade. Mas a confissão do pecado dele foi tão sincera, foi tão real, irmãos, que Davi nunca
nunca mais fez aquilo, nunca mais, porque assim é com quem verdadeiramente se arrepende. Nunca mais. Quando Davi já era velho, diz a Bíblia Sagrada, que colocaram uma jovem, uma moça, para deitar junto ao lado dele, para que ele se esquentasse, para que ele se aquentasse, porque já era idoso. Mas diz a Bíblia que Davi nunca tocou nela. Por que será que ele nunca mais tocou nela? Tá? Alguém já brincou dizendo, porque já era idoso. Por causa disso não, meu filho. É porque ele lembrou do preço altíssimo que ele veio a pagar. E encerrando aqui, da forma que Deus disse aconteceu. Porque você lembra que logo de cara, a criança, fruto daquele pecado, morreu. Mesmo o Davi orando, clamando, não teve jeito, morreu. Um filho de Davi estuprou a própria irmã. E o irmão mais velho dos dois, sendo sabedor daquilo, planejou e executou um plano, né, uma ação para matar o estuprador, e assim fez. Esse filho mais velho, Absalão, deveria morrer porque se tornou assassino. Davi, com pena, novamente, descumpre a lei e envia o rapaz para o exílio. Lá no exílio o ódio cresce contra Davi. E anos depois, quando o rapaz retorna, diz a Bíblia Sagrada que ele planeja destituir Davi, nesse caso era matá-lo, tomar o trono. E uma das ações que Absalão tomou, diz a Bíblia Sagrada, foi armar uma tenda no meio do pátio e mandava buscar as mulheres de Davi, e uma a uma ele as estuprou. Tá? Uma a uma, na frente de todo mundo. Deus havia dito isso a Davi. Não foi plano de Deus, não foi Deus que fez, mas havia predito a Davi o que iria acontecer. Tá? Uma a uma. Davi fez escondido, fizeram com as dele em público. Não espere que o seu erro, o seu pecado se torne público. Busque a Deus. Tome uma nova vida. Tome uma atitude sábia, porque assim com certeza Deus vai te abençoar. Não permite que os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, porque eu preciso deixar bem claro para que as pessoas não achem que eu estou falando só de desejo, pecado. Não, necessidade comum de qualquer ser humano. Não permita que as suas necessidades te afastem de Deus. Tudo que você precisa, Deus sabe. Você só necessita, você só precisa se voltar para Deus, apresentar isso diante de Deus e esperar o agir do Senhor. Porque com certeza o Senhor Deus está vivo. E com certeza Ele quer e pode te abençoar. Da mesma forma que Ele disse para Davi, Ele disse para cada um de nós, se está faltando, peça. E tais coisas eu vou te acrescentar. Jesus confirma isso dizendo, se Deus cuida da erva do campo, se Deus cuida das flores, das plantas, das aves, por que Deus não cuidaria de vocês? Ele está reafirmando isso. Deus cuida de nós. Basta que a gente volte o nosso coração para Ele. Tá bom, então? Esta era a mensagem que nós tínhamos hoje. E eu espero que você possa, meu irmão, manter isso no seu coração. Em nome de Jesus. Um outro pedido especial que eu faço, e eu creio que você vai ser tocado por Deus para me ajudar. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Me ajude, irmãos, a chegar à nossa meta final de 1000 inscritos, para que eu consiga transmitir por esse canal estas mensagens e outras mensagens que vão falar ao coração de muitas pessoas. Algumas mensagens, como hoje, são um pouco mais duras de ouvir para algumas pessoas, mas ainda assim eu creio que serão de bênção para a vida de muitos. Se você puder, compartilhe com seus conhecidos, amigos, familiares. Peça a essa pessoa para também se inscrever. Me ajude a divulgar a palavra de Deus. E eu acredito que o Senhor vai ser benéfico para conosco e nos abençoar. Porque diz a Bíblia Sagrada, conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Amém, então? Creio que Deus vai te abençoar, querido. Eu acredito que o Senhor fará coisas grandiosas em nome de Jesus. Tá bom, então?